Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Começando aqui uma nova live no dia de hoje, nessa quarta-feira. Hoje eu vou conversar com a Silvia, vou aguardar a entrada dela. A ideia dessas lives é sempre a gente poder conversar com alguns alunos do Método Vida Organizada para trazer aqui experiências diferentes com relação ao processo pessoal de organização. Então, eu trago muitas vezes a minha experiência aqui para vocês, muitas vezes não. Olá, Olá, tudo bem, Silvia? tudo bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quer se apresentar para o pessoal para contar um pouquinho quem é você, o que você faz, onde você mora? Meu nome é Silvia, eu sou advogada, mãe de dois meninos lindos, né? E Um de 15, outro de 11. Sou casada também. Ah, Sou sócia de um escritório de advocacia, né? Acompanho seu canal desde 2013, mais ou menos, né? Começou com um blog, né? À época. Depois comecei a ver os livros, né? Conforme eles iam sendo lançados, e aí depois eu ingressei o ano passado no curso do MVO. que legal. E como que você chegou no blog? O que você estava procurando? Bom, na época, 2013, eu era mãe, né? E aí eu tinha um menino de mais ou menos 7 anos, né, que estava iniciando na escola. E assim, e outro bebê, né? Outro Nossa. menorzinho. E Uhum. a vida era uma loucura, né? Assim, casa, escritório. E aí, assim, porque nas minhas duas gestações eu estava fazendo especializações, né? A primeira eu estava fazendo de processo civil na PUC, e na segunda eu estava fazendo de direito societário, né? Então, eu eu tô até com receio, né? Que agora eu quero fazer mestrado, eu falo, bom, Ixi, ainda tem que bem se cuidar. que eu não corro mais esse risco, então eu fiquei tranquila agora. Mas eu sempre, assim, sempre quando eu estava fazendo a especialização, eu ficava grávida, então, assim, eu lembro que do meu mais velho, faltando uma semana para eu ganhar ele, enfim, eu estava na PUC fazendo prova, né? Aí eu lembro que a sala, assim, em silêncio total. E aí, grávida gosta de dar uns suspiros de vez em quando, né? E aí eu dei um suspiro, todo mundo olhou para mim assim, achando que eu ia ter bebê ali. Eu, calma, gente, eu tô bem, eu só tô respirando, entendeu? Mas foi assim. E aí, como era uma loucura, eu falei, gente, não, eu preciso de alguma coisa que possa me ajudar, pelo menos, a controlar um pouco o caos, né? E aí eu li assim, falava assim, gente, ela também tá com um filho pequeno, ainda escreve, né? Aí foi a partir daí que começou, né? Entendi. E mudou? A Silvia de Mudou. lá para cá mudou? O que que Mudou mudou? várias coisas, assim. Eu diria que a organização, ela não começa assim da noite pro dia, né? Você vai sentindo, conforme você vai fazendo, você vai sentindo isso, os impactos na sua vida, né? No começo tem um pouco de caos, assim, porque você está mexendo em várias áreas, né? Mas Sim. depois a coisa vai ficando mais tranquila. Dizer para você que eu diminuí o ritmo de lá para cá? Não, não diminuí. Aí em 2019 eu fui forçada a diminuir o ritmo, né? Porque eu tive problemas, né, de saúde, e aí realmente eu tive que repensar tudo, né? E aí, a partir daí também eu tive uma outra virada de chave.
né? Que foi? Que foi repensar assim, o meu ritmo, né? Então, parar de tentar forçar uma coisa que eu não conseguia. Por exemplo, de manhã eu sou péssima. Sou péssima, sim. Eu não produzo de manhã. E isso eu tenho que ter ciência. Então, por exemplo, como eu trabalho com muita atividade intelectual, eu preciso escrever, enfim, fazer peças, pensar em estratégia, o que eu faço? Pela manhã, eu procuro fazer tarefas mais amenas até eu poder, assim, engrenar. E aí, quando eu engreno, eu começo a escrever, entendeu? Porque, assim, eu não sei explicar. Por exemplo, se você me pedir para trabalhar à noite, eu trabalho muito bem, né? Meu nível de energia está super bem. Mas de manhã não adianta forçar, entendeu? Oi, desculpa. Oi, oi. É... Voltei. E conta um pouquinho da sua rotina. Você falou então que daí de manhã vai engrenando, 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 daí você começa a escrever. Então Uhum. conta um pouquinho da sua rotina de trabalho, assim, o que que você escreve para o pessoal saber, né? Você é advogado, imagino que você deva trabalhar o tempo inteiro redigindo processo ou contrato, como que é? Exatamente. O que acontece? Pela manhã, eu tomo o pé da situação, né? Então, geralmente eu abro os meus e-mails, todas as minhas caixas de entrada, né? Como Então, eu assim digo que todas as suas caixas de entrada? Quantas caixas de entrada são? porque advogado tem várias caixas de entrada. Por exemplo, a gente tem o diário oficial, onde sai todas as publicações dos processos, né? Então, eu Certo, já tomo pé do que saiu publicado e que eu tenho que adotar alguma providência. certo. Eu também dou uma leitura nos meus e-mails e aí eu separo o que eu posso já responder e o que eu tenho que esclarecer. Aí eu deixo separado. A outra coisa é o WhatsApp também, que eu recebo muita demanda por WhatsApp. Então, eu já dou uma olhada quem eu posso responder, né? E tem aqueles pedidos de ligação. Então, eu já vou retornando ligação, vou fazendo todas essas coisas pela manhã, né? Entendi, entendi. E aí, passado tudo isso, né? Depois de uns 3 cafés, aí eu começo a escrever. Geralmente são os prazos, né, do dia, e aí eu divido por contexto, né? Então, que são consultas que eu não tenho prazo, eu vou encaixando ao longo do dia e vou fazendo os prazos do dia. Nem sempre é assim, porque às vezes eu tenho audiência, eu tenho julgamentos. Então, nesses intervalos, eu vou fazendo essas atividades, né? Uhum. E aí também vou lendo, porque o advogado tem que estar lendo o tempo inteiro, então consultando decisão que tem, o que pode ser aplicado, o que não pode. Então, se tem algo interessante, né? Agora eu comecei a enveredar pela área do conteúdo digital também, então eu faço alguns posts de alguns assuntos que são interessantes. Só para eu entender, você trabalha na área de processo civil, é isso? Na verdade, eu trabalho com direito empresarial, né? Ah, Então, assim, tudo que envolve o dia a dia do empresário. Então, assim, eu tenho conteúdos de direito do trabalho, né? Porque eles são empregadores, geralmente. Eu tenho alguma coisa de societário, que é a relação dele com os sócios, uhum. né? Então, é tudo relacionado com a área do direito empresarial, né? Entendi, entendi. Divulga seu Instagram pro pessoal aqui que pode se interessar em acompanhar. É É esse seu mesmo? isso, SMA Porto. E aí no LinkedIn, nos outros canais, é Silvia Porto. Que eu Tá, tentei colocar esse e não consegui, então tive que adaptar. tá bom, legal. E assim, você acha que de modo geral os advogados eles se organizam bem ou você acha que você faz algumas coisas diferentes do que a maioria faz? O que que você faz diferente? Geralmente, advogado trabalha no susto, né? A gente até Mais brinca. reativo, né? Exatamente. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer
Eu até brinquei com a Andrea, porque quando a gente estava tentando agendar, né, eu mandei a minha agenda para ela, porque para mim é mais fácil eu olhar por ali, entendeu? Ótimo. Então ali eu já vou colocando todos os prazos, mesmo que sejam para semanas seguintes, eu já vou deixando lá. Por quê? O que é possível adiantar, eu adianto. E também porque eu trabalho com as informações do cliente, né? Então, como eu te disse, quando eu recebo essas intimações de manhã, eu vejo, geralmente, demanda providência, tem que pedir alguma coisa, eu já vou distribuindo, né? Então, delegando para alguém, e aí eu até acompanhando as outras lives, né? Eu verifiquei que eu não tinha uma lista de follow-up, sabe? Que o que estava Olha, com alguém, eu não tinha. E aí, o que aconteceu? Então, eu vai. mandei, porque eu tinha, assim, o aguardando resposta no e-mail, mas eu não tinha uma lista física, né? O que eu tô esperando daquela pessoa e até quando ela tem que me enviar. Aí eu lembro que, acho que, se não me engano, foi a Raquel, que Uhum. ela também tem essas demandas que ela manda coisas para as outras pessoas e não sabia com quem que estava, né? E aí, na hora, assim, eu comecei a fazer. Agora, umas coisas de umas 2 semanas eu estou trabalhando com isso. Então, eu sei que eu mandei um documento X, que fulano tem que me devolver até tal data, né? Então, como eu digo assim, nunca fica pronto de uma vez só, né? Então, assim, é uma coisa que você vai construindo ao longo do tempo. Você diria então que uma dica, né? Se é que a gente pode falar em dica, porque é mais um processo para quem é advogado, é pelo menos ter todos os prazos listados na Sim, agenda. Pelo menos, né? exatamente. Aí, por exemplo, o que é audiência eu coloco no horário certo da Uhum, audiência, né? Mas, por uhum, exemplo, o que eu tenho que protocolar naquele dia, o que é prazo, eu coloco lá como de dia inteiro. Então, uhum. assim, eu olho, eu consigo ter um panorama da minha semana e eu também, por exemplo, se alguém me pede uma reunião, alguma coisa, eu já consigo bater o olho e falar assim: hoje eu não posso, entendeu? Ou eu vou poder em tal horário, né? Então, eu acho que, assim, essa é uma dica super importante para quem é advogado mesmo, é ter esse fluxo, né? E qual a sua estratégia assim para essas demandas que chegam no próprio dia? Então, tanto para reunião quanto, né, cliente que chega, porque imagino que você continue tendo demandas desse Sim. tipo. Então, Uhum. você tem alguma estratégia para lidar com essas demandas quando elas chegam até você? Aí eu tenho que classificar, né? Eu falo que é igual o paciente quando chega no pronto-socorro. Você vai Nossa, colocar se a etiqueta é vermelha, verde ou amarela, perfeita né? analogia. Então, se a etiqueta for vermelha, eu tento encaixar, né, o horário que der. Se não, aí eu falo: olha, eu vou te responder, só que eu não posso agora. Ou, às vezes, chega para mim, mas chega faltando coisa. Então, o que, que eu faço? Olha, fulano, para eu poder te responder com certeza, eu preciso que você me envie isso, isso, isso. Porque aí eu já coloco ele para trabalhar, entendeu? E aí ele se sente, pelo menos, atendido num primeiro momento, E já né? vai te dando um tempo ali para você Um fazer as outras respiro. coisas. Muito bom. Exatamente. Um respiro para poder fazer as coisas. Falar assim, tem dia que funciona? Tem. Tem dia que não funciona? Tem também, né? Uhum, Mas uhum. assim, eu acho que eu me sinto mais segura agora e me desgasta menos trabalhar dessa forma, entendeu? E você costuma bloquear a sua agenda o dia inteiro, por exemplo, com planejamentos, com compromissos? Como que Então, funciona? na sexta-feira eu faço a revisão semanal, né? Por quê? Porque sexta-feira geralmente é um dia que não tem audiência nos tribunais, eles não agendam audiências para sexta-feira, então eu sei que é um dia que basicamente eu vou ter um dia inteiro, né? Então, aí eu também saíram todas as publicações da semana, eu consigo ter uma noção de como vai ser os próximos 5 dias, né? Porque, assim,
uma coisa que melhorou muito para advogado de 2015 para cá foi a contagem dos prazos por dias úteis, porque antes era dia corrido. Então, você Nossa, recebia um prazo de 5 dias na quinta-feira, você se descabelava, porque na terça você tinha que protocolar, né? E às vezes, caramba. se você precisa de alguém, de alguma informação adicional, você não consegue em tempo hábil, né? Então, na Justiça do Trabalho foi a partir de 2017, mas na Justiça Comum e dos outros órgãos da administração começou em 2015. Então, o advogado começou a ter vida a partir dali, porque também ficou estabelecido o recesso forense. Então, por exemplo, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, não tem publicações, né? Não tem prazos, e também não tem audiências nesse período, e o judiciário só fica aberto para casos urgentes, né? Porque também não pode parar. Uhum. Mas é um período que geralmente os advogados tiram férias. Você É, também tira férias nesse período? geralmente eu tiro uma semana, porque também é Faz sentido. férias dos meninos, né? Então a gente quer Aproveitar. todo mundo junto. Sim. E você comentou que você, né, teve um processo de mudança, assim, que você falou, não quero mais ver naquele ritmo que eu vivi e tudo mais. Hoje em dia, o que faz você pensar que você teve uma rotina tranquila? Quando você olha para a semana que está acabando, assim, você fala, nossa, essa semana foi tranquila. O que que te dá esse sentimento de completude, sabe, com relação à Uhum. tranquilidade da semana? Quando eu consigo ver que eu fiz a maioria das coisas que estavam planejadas, né? E mesmo aquelas que não estavam, eu tomei a melhor decisão com relação a elas, né? Então, por exemplo, postergar ou ficou alguma coisa que não deu para fazer essa semana, eu posso fazer na semana que vem. Então, para mim, isso é muito importante. Assim, agora, por exemplo, eu e meu marido, a gente está passando por uma fase mais conturbada porque a gente está cuidando com mais atenção dos nossos pais, né? Então, meu pai e o pai dele estão demandando mais cuidado. Então, com isso, a gente fica mais tranquilo até para ir em médico, levar alguma coisa que eles precisam, dar mais atenção, levar para tomar vacina, enfim, todas essas coisas, né? Muito legal. Eu acho bem interessante isso que você está falando, porque me lembrou uma definição assim que as pessoas têm de equilíbrio, né? Quando a gente fala ter equilíbrio entre as diversas áreas da vida, fica parecendo que a gente dá o mesmo peso para todas as áreas, né? Mas não é bem isso. Na verdade, o equilíbrio ele é dinâmico, porque tem momentos que você precisa ali dar uma atenção pro seu sogro ou pro seu pai e levar para fazer exame, para tomar a vacina, etc. E tem semanas que você vai estar mais dedicado ao trabalho. Então, isso que seria o equilíbrio, né? Muitas pessoas acham que equilíbrio é você estar sempre dando o mesmo peso para todas as Sim, áreas, e não necessariamente, né? exatamente. Então, por exemplo, teve uma época que meus filhos demandavam mais, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tinha que, de manhã acordava naquela correria total, tinha que deixar um na creche, o outro estava na outra escola, e aí, assim, a minha rotina girava em torno também da rotina deles, né? E agora, assim, como eles são maiores, eles foram desenvolvendo uma autonomia, né? Então, assim, para aquelas mães que estão desesperadas agora, vai passar, pode ficar tranquilo, eles sobrevivem, né? Porque a gente fica achando que nunca, ai, sempre está faltando algo, eles sobrevivem. E eu diria assim, que acho que uma mãe realizada, né, uma mãe feliz com o que ela faz, vai deixar filhos felizes também, entendeu? Sim. Porque não Vai dar o adianta nada. exemplo, né? E assim, você vai resolvendo problemas, né? Eles vão dentro desse ritmo, eles vão vendo que realmente demanda, às vezes eles têm que fazer alguma coisa sozinho.
Então, por exemplo, agora, de segunda e quarta, eu estou fazendo curso, né? À noite, então, das 7 às 10. Então, nesse horário, eu estou em aula. Então, o meu mais velho, por exemplo, prepara o jantar, né? Assim, porque o Que pai delícia! assim, prepara o jantar, né? Faz um hambúrguer, faz um omelete. Aham. Mas, assim, eu acho legal treinar isso neles, entendeu? E aí eles Muito. têm que se virar em comer, né? E aí ele fica encarregado de preparar o jantar para todo mundo, né? Nossa, que é legal porque dá uma responsabilidade para ele também, do tipo, nossa, se eu não preparar, a família inteira vai ficar sem jantar, né? Então, que bonitinho. Porque ele tem 15, né? 15. É, Nossa, que demais. Que legal. porque, assim, aqui negócio, né? Para falar assim, opera o micro-ondas, ele já pode operar o fogão, né? Já tem Uhum. e o irmão mais novo vai lá, ajuda a arrumar a mesa, enfim, vai fazendo alguma tarefa, né? Porque assim, na verdade, a gente tem que dar autonomia para eles, né? E eles se sentem também valorizados de estar participando assim do dia a dia na família, né? Sim, muito Lógico legal. que às vezes surge uma reclamação, né? Pô, Normal, mano, né? eu Especialmente na marquei uma adolescência. partida com os amigos. Então, aí Uma você live. decide o que é mais importante, você se alimentar, né? Ou continuar na partida com seus amigos. É, nossa, perfeito. Já vai ensinando desde cedo o que é questão de prioridade para eles, né? Muito legal, Silvia. Se você pudesse dar um conselho para a Silvia lá atrás, quando estava grávida do primeiro filho, desse seu filho de 15, e estava Uhum. fazendo um curso, que conselho que você daria para ela em termos de organização pessoal, assim? É, falava, a primeira coisa eu ia falar para ela assim, fazer o quê? Né? Aconteceu, vamos trabalhar com o que temos. Se dedique o tempo que você consiga. Né? É lógico que dizer assim para uma pessoa que entrou numa pós sem estar grávida, ela vai aproveitar o conteúdo muito mais, né? Mas você está grávida, você tem que se alimentar, enfim, tem uma série de coisas. E tem dia que a sua energia não vai estar legal. Mas vá para a aula mesmo assim, assista a aula, o que der para você captar bem, o que não der, assim, depois você vai, né, correndo atrás, porque assim, a vida é isso, a vida sempre vai te movimentar, né? Você nunca vai ficar paradinho assim, esperando que as coisas surjam, né? Então, aproveite o que dá para fazer no estado que você está, né? É, E aí acho que eu diria para a Silvia assim, ó, se sinta menos culpada, né? Tudo vai dar certo. Muito legal. E assim, Silvia, eu posso te ajudar de alguma maneira? Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, ou várias? Ah, então, eu até tinha anotado aqui que é essa questão do fluxo de energia mesmo, né? Enfim, que não dá para ter pela manhã uma atividade mais intelectual, eu não consigo, né? É, e aí, dessa distribuição do foco de estar fazendo essas tarefas que exigem mais foco no período da tarde, né? Uhum. Geralmente, depois que eu fiquei mais atenta à questão de dar uma parada, tomar água, respirar um pouco, porque senão eu ficava assim. A Silvia, antes de 2019, ela ficava assim, se deixasse uma tarde inteira lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ou às vezes acontecia assim, era 8 horas da noite, eu estava no escritório porque eu não queria perder aquele ritmo, sabe? Quando você engata, assim, você fala assim, Sim, sim. não, deixa eu terminar.
né? E aí eu passei a me colocar limites também, né? Dicas assim, porque eu estou enveredando nessa área do marketing digital, né? De produzir conteúdo. Não para me autopromover, na verdade, porque assim, eu tenho para mim que além do direito, assim, a principal função do direito é informar, né? Então, assim, eu acho que as pessoas só conseguem exercer e exigir quando elas têm informação a respeito, né? Então, assim, eu tenho engatinhado ainda nessa área, né? Eu tenho intenção de fazer mais uma produção mais intensa nesse sentido. Como que eu poderia distribuir isso, né, ao longo da semana? Eu sei que muitas vezes, assim, é uma questão de inspiração. Você vê um negócio ali na hora, você fala, poxa, essa decisão judicial aqui valeria um texto, né? Ou essa decisão judicial aqui valeria umas 5 dicas, né, de como fazer, né? Então, e a outra coisa é essa preparação para o mestrado, né? Porque, assim, em direito é bem concorrido, né? Não, e o que eu percebi, assim, que às vezes eu perco o time, né? De ter visto o edital, de ter efetuado a inscrição, entendeu? Sabe? Toda essa coisa da Sim. preparação, né? Tá, tava anotando aqui enquanto você ia falando pra gente poder. É que eu Então também tá. não paro de falar, né? Não, eu tô adorando a nossa conversa. Muita coisa boa. Acho que muita coisa que ajuda muito as pessoas, porque eu tenho muitas pessoas que são advogadas, né, que me acompanham e que são mães também. Então, tenho Uhum, certeza que tá ajudando o pessoal. Obrigada. Ó, vamos falar então, em primeiro lugar, essa questão da gestão da sua energia e organização da rotina. uhum, Pelo que você me falou, você já está meio que se estruturando para algo que seja coerente com como você se sente ao longo do dia. Então, uhum, pela manhã eu faço tarefas mais amenas, na parte da tarde eu me concentro mais, e se eu tiver que trabalhar à noite eu faço isso sem problemas. Acho que o que entra muito aqui vai ser se você tem que cumprir um horário necessariamente para o seu trabalho, como você tem escritório, acredito que você mesma faça seu horário, mas tem essas questões que você falou, né, de audiência que entram na agenda e isso vai continuar acontecendo. Mas seria, assim, uma organização mais das suas listas de afazeres. E daí você comentou que você ainda estava formatando essa parte, especialmente a parte de follow-up e tal. Aí a lista de afazeres, queria saber como que você tem organizado hoje, você falou um pouco de contexto e tal, porque uma ideia é você criar as listas de coisas a fazer com base nesse seu nível de energia ao longo do dia. Né, uma maneira de fazer que funciona muito uhum. bem. Então, assim, tarefas que eu faço pela manhã porque eu estou em determinado estado mental, físico, etc. Coisas para fazer de tarde, coisas para fazer de noite. Então, conta um pouquinho como está estruturada a sua lista de afazeres. Por exemplo, eu separo geralmente por rua, Os casa, contextos clássicos do GTD, né? rua, casa, telefone, e computador, né? Tá. Computador seria assim, mais a parte intelectual, né? E assim, geralmente eu coloco nessa lista de afazeres as coisas que eu não tenho prazo, né? Então, por exemplo, eu preciso responder uma consulta de um cliente, montar um parecer. Uhum. Esse parecer, é assim, eu não tenho um prazo porque ele não colocou, mas isso não significa que eu não tenha que entregar, né? E assim, eu também É o não quanto antes. posso postergar muito, né? Mas é uma coisa que vai me demandar estudar, ver o que os tribunais decidem, se aquela é a melhor solução,
Se não, eu vou ter que criar um diagnóstico para ele. Olha, se você for por esse caminho, você tem esses riscos, nesse você tem outros, e assim por diante, né? Então, no computador são essas tarefas. Eu tenho que mandar uma notificação para um cliente que está em atraso, né? Que pediu que ele tem um cliente dele que está em atraso com as parcelas, né? Então, assim, isso tem que sair o quanto antes, mas não é um prazo para aquele dia, né? É diferente. De rua, eu coloco assim, farmácia. Então, assim, como a gente tem os idosos da família, então a gente tem farmácia, a gente tem Calunga, porque Calunga é indispensável em home office. Supermercados, enfim, todas essas coisas que eu tenho que fazer na rua. E aí, quando eu saio, eu já saio para fazer. Então, por exemplo, a parte da manhã é uma parte interessante para fazer isso, né? Porque eu estou ainda nesse processo, Sim. então tomar um ar, né? Em outros lugares talvez me ajuda, né, nesse sentido. Telefone também, né? Eu tento fazer pela manhã e a questão das caixas de entrada. Certo. E eu penso assim, que talvez alguns contextos estejam funcionando bem para você, especialmente o da rua, né, que é um que funciona bem, mas você já considerou criar contextos para o seu nível de energia ao longo do dia, em vez de necessariamente ser por telefone, ou computador, ou casa, etc? Não, ainda É, não tinha pensado. pode ser uma boa. Pode ser uma Uhum, boa, porque aí você alterna entre os compromissos da sua agenda e o que está nessas listas. uhum, Pode ser uma boa configuração para você fazer. Porque se você parar para pensar, o que está em telefone, em computador, etc., acabam sendo coisas que você faz tanto pela manhã quanto pela tarde. uhum, Será que não faria mais sentido você agrupar, então, esses afazeres de acordo com o seu nível de energia mesmo? Essa é a uhum, ideia. Porque aí você consegue não ter que ficar procurando nas suas listas. Você abre uma e uhum, trabalha naquela ali, sabe? Então, isso pode ser uma boa personalização nesse momento. O que que uhum. você acha? Você acha que ajudaria? Acho que ajudaria sim, fazer um teste, começar, né? Uma pergunta que me veio à mente, assim, quando você falou dos deslocamentos e que isso é legal fazer pela manhã e tal, você tem feito o seu planejamento semanal, de planejar a semana, escolher algum dia, de repente, para fazer o deslocamento? Como que você tem feito esse processo? Eu geralmente eu faço planejamento no domingo, Tá. né? Porque eu já passei pela revisão na sexta, né? Então eu tenho uma noção do que está por vir, mas assim, eu defino, por exemplo, conforme está agendado. Então, por exemplo, eu vou levar meu pai no médico na terça-feira, né? Então, eu sei que eu vou sair de casa nesse dia. Então, eu procuro colocar tudo que eu tenho para fazer na rua, por exemplo, ou antes ou depois dessa consulta. Mas, basicamente, é isso, entendeu? Uhum. Então, você tem conseguido atribuir quando que você vai fazer o deslocamento no seu planejamento semanal. Ótimo, Isso. só para garantir, só Aí, para garantir. é. Aí, por exemplo, outras coisas como supermercado, sacolão, essas coisas, às vezes eu peço, porque não, não vai dar, enfim, ou o meu tempo é melhor eu investir em outra coisa do que ter que me deslocar, Uhum. né? Ah, o sacolão eu consegui achar um lugar que fornece produtos orgânicos assim, e aí você faz o pedido, eles entregam, super Ai, que legal. delícia. E aí eu não tenho ido com tanta frequência, né? Mas outras coisas como açougue, sempre tem, né? Então eu procuro geralmente deixar num dia assim, para não ficar tudo Tem que sair todos os atordoado. dias. Exatamente, porque querendo ou não, você perde um tempo de se deslocar. Mesmo que você vá de carro, tem isso também, né? Claro. Uhum.
Tá. Então, por exemplo, às terças-feiras eu tenho vindo para o escritório, né? Então, terça-feira é um dia que eu faço tudo o que tem que fazer na rua também, ou antes ou depois que eu saio do escritório, né? Uhum. Então, geralmente a terça está sendo dedicada para isso. Ótimo, ótima estratégia. Então, assim, com relação às listas, seria isso que eu te recomendaria? Você tem alguma outra dúvida, assim, com A relação a essa minha parte? outra Não, assim, com dúvida, relação a essa parte das uhum. listas, do seu nível de energia, se você acha que isso já te atende no que você está precisando nesse Já, momento. já não tinha pensado. Aquilo que eu falo para Dalva, assim, cada live que a gente assiste tem um insight, assim, né? Uma coisa que você Que pega. legal. Porque, assim, a sua vida é dinâmica, né? Então, de repente, aquela dica naquele momento da sua vida não vai te servir. Mas, depois de um determinado tempo, possa ser que aquilo se aplique para você, né? Sim. Então, eu vejo muito dessa forma, né? Eu até brinco no grupo que eu sou uma perfeccionista em recuperação, né? Então, Quero saber mais sobre isso. Como assim, perfeccionista em recuperação? não tenho o alcoólicos anônimos, né? Eu Então, é tenho. perfeccionista em recuperação. O que é isso? Assim, não dá para ser perfeito em tudo, né? Então, de 2019 para cá, quando a panela de pressão explodiu, como diz a minha médica, né? Explodiu e voou feijão para tudo que é lado, né? Então, uma das coisas que eu tenho trabalhado é essa questão do perfeccionismo, né? Então, assim, não adianta eu querer ser boa em todas as áreas, né? Ganhar estrelinha, né? Em todas as áreas. Eu tenho que fazer dentro daquilo que é possível para mim e tentar ver que é a melhor alternativa, né? Então, o feito é o melhor do que o perfeito não feito, né? Então, porque assim, às vezes eu me pegava não fazendo uma coisa, por exemplo, do conteúdo, porque eu achava que o conteúdo tinha que estar de um jeito, entendeu? A minha régua, né? Eu tinha que atingir aquela régua para poder publicar alguma coisa. Hoje eu vejo que, assim, se eu me propus a prestar uma informação, eu vou prestar minha informação daquele jeito. Se ela tiver como ser melhorada, eu vou buscar alternativas para melhorar, mas se não tiver também, enfim, é o que eu posso entregar, né? Muito legal, Então, muito legal. eu sou uma perfeccionista em recuperação. Entendi. Vamos falar então sobre essa questão da produção de conteúdo, dessa organização, então? Uhum. O que que você acha que hoje, já que você citou aí na questão do perfeccionismo, o que que você acha que hoje é a sua principal dificuldade com relação a isso? Ter constância, né? Que é uma coisa que as redes sociais te exigem, né? De você ter sempre um conteúdo, né? Para que as pessoas possam ver. Essa questão da inspiração também, né? Assim, por exemplo, ontem eu cheguei em casa e estava inspirada e eu sentei e escrevi uma coisa para postar hoje, entendeu? Então, assim, mas eu queria assim ter um determinado espaço da agenda que eu pudesse me dedicar a isso, entendeu? Porque quando a gente é empreendedor, né, na verdade é a gente que cria o texto, que Sim. faz a arte, que coloca na rede social, entendeu? Por enquanto eu ainda não tenho meios de contratar uma pessoa para fazer isso, né? Então vou ter que encaixar isso. O que eu estou usando são aquelas plataformas em que eu posso agendar, então eu agendo as publicações, né? Mas geralmente eu tento colocar uma notícia por dia, né? Então, assim, um Uhum. comentário de uma decisão judicial
o que seria legal, de repente, a empresa fazer para evitar aquela situação, enfim, coisas nesse sentido, né? Tá, legal. Olha, quantas redes sociais você tem hoje? LinkedIn, Instagram? LinkedIn, Instagram e Facebook. Tá. No Ah, tem Facebook um canal no Telegram também, mas que, assim, ainda estou engatinhando nele. tá. No Facebook é página, é o seu perfil, é um grupo. Então, eu tô com uma página, né? Eu tenho meu perfil pessoal e aí eu tenho uma outra página, né? O meu perfil Tá, pessoal, na verdade, assim, é mais para falar com a família, né? Aí as postagens eu faço nessa página. tá bom. Olha, então deixa eu falar com relação à inspiração, em primeiro lugar, eu anotei aqui, é, a gente sempre, quando a gente produz conteúdo assim, a gente sempre vai receber algum tipo de inspiração, viu alguma coisa, ficou inspirada para fazer, etc. E você pode fazer isso. Ou você pode anotar essa inspiração no seu bloquinho aí de anotações para fazer depois, se você escolher, por exemplo, eu quero dedicar um dia da minha semana, sei lá, 2 horas na segunda-feira para criar os conteúdos da semana. Um exemplo, tá? Então você pode anotar num bloquinho de anotações aí que você usa no seu dia a dia, se você tiver uma inspiração para fazer nesse dia. Só que eu sei que existem conteúdos que têm que ser postados no próprio dia, especialmente na sua área, acho que tem muita coisa assim, Uhum. especialmente notícia e tudo mais, decisões, né? É, mas também tem conteúdos que podem esperar, que são conteúdos mais frios, Uhum. né? Então, esses você pode deixar para fazer nesse momento que você dedicar na semana. Outra coisa que já pode te ajudar é você ter templates prontos de imagens. Então, dependendo da ferramenta que você usar, de Photoshop até Canva, você pode ter templates assim, toda vez que eu for postar uma atualização de lei, ou uma jurisprudência nova, ou alguma coisa nesse sentido, você tem um templatezinho já pronto que você só altera o texto. Isso vai facilitar muito a sua rotina, porque vai ser o tempo de você só copiar e colar ou escrever alguma coisa, né? Não vai ser tão demorado. Então, você tentar categorizar quais são os tipos de posts que você faz no feed do seu Instagram para você criar esses templates. E aí, inclusive, se você dedicar um tempo, toda segunda, ou enfim, você entendeu, né? Um dia, Uhum. um período da semana que seja legal para você, você usa esse período como um contexto também onde você vai fazer coisas. Então, você pode ter uma lista para esse contexto de produção de conteúdo e você vai inserindo ali o que você quer criar. Criar um template para notícias, fazer uma imagem falando sobre a empresa, uma coisa mais institucional. Então você pode ir criando nessa lista o que você vai fazer quando você estiver nesse contexto uma vez por semana, tá bom? É um exemplo. Eu acho interessante você, uma vez por semana, dedicar um tempo, sim. Então é verificar realmente na sua agenda qual que seria esse dia mais propício, e daí que você cria com recorrência, e no planejamento semanal você vai mexendo para ver se tem que fazer alguma adequação por conta de audiência que você tem ou outro compromisso, né? Que mais? A questão da constância, isso é o mais importante. Então, assim, não adianta você querer falar, vou postar 3 vezes por dia, mas você não dá conta de postar 3 vezes por dia. É. Então, vale mais a pena você postar uma imagem por dia no seu feed todos os dias do que postar 3 num dia e não postar nada no outro. Então, quando você estiver lá produzindo seu conteúdo, você vai produzir, por exemplo, 7 imagens para semana, que é um ritmo legal. E quando você já tiver com isso funcionando muito bem, você considera aumentar ou não, dependendo do que você sentir que a sua audiência precisa. Agora, nos stories é legal estar diariamente, porque daí aparece a sua imagenzinha lá em cima sempre que a pessoa entrar, né? Então isso é É. bom. Então, uma coisa que você já pode fazer nos stories é compartilhar o próprio post que você fez no feed, compartilhar com alguma consideração. E aí você pode fazer uma sequência que vai tomar 2 minutos ali do seu dia explicando por que você quis fazer esse post no feed. Já vai ajudar a interagir com a sua audiência. Que aí também é uma outra coisa da perfeccionista, né? Então, por É. exemplo, aí você fala assim, poxa, gravar, né? Caramba! No fim, eu tô conversando aqui com você de boa, enfim, a gente está falando sobre um assunto. Então, assim, eu também tenho que perder um pouco essa barreira de criar um conteúdo com
a minha própria cara, né? Porque, na verdade, você colocar o post é muito mais fácil, né? Você pode fazer enquanto. Porque assim, é prática, mas enquanto você não se sente à vontade, tá? Você pode fazer em formato de texto, não tem problema também. Aí você vai falar assim, nossa, uma advogada que fala com um juiz, que fala com um desembargador. Mas, gente, a É gente, costume, eu entendo. Eu te é, entendo 100%. a gente tem timidez também, né? E uma outra coisa que eu queria muito fazer é essa questão dos cursos online, né? Então, assim, de algum conteúdo que seja interessante, é, criar, né? Enfim, montar um curso legal na área de direito, porque, assim, quando você sai da faculdade, você não sai 100% formado, né? Uhum. Acho que a experiência daqueles que estão no mercado há mais tempo, acho que ajuda bastante, né? Então, por exemplo, eu sou formada desde 99, mas no começo a gente rala muito, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa importante para passar para o pessoal, né? E assim, Ou às vezes você fica muito perdido, assim, sem saber o que fazer, enfim. E seria interessante criar um conteúdo voltado para essa turminha aí, né? com certeza. E aí, assim, você pode pensar em coisas que você gostaria de fazer, uma necessidade que você sinta no mercado mesmo. E o seu conteúdo vai te ajudar muito com isso, porque você também vai vendo a interação que as pessoas têm com você, o que eles pedem. Você pode fazer aquela interação de caixinha de perguntas nos stories. O que você gostaria de ver por aqui? Qual a sua maior dificuldade no direito? Algo nesse sentido. Vai Uhum. fazendo perguntas assim, ao longo do tempo, para você entender o que você pode criar até de conteúdo, ou de repente futuramente um curso também online para eles, de acordo com a necessidade e de acordo com assuntos que você goste, porque isso é muito É. importante também, né? Falar do que. Porque, assim, querendo ou não, a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Eu, pelo Sim, menos, sou apaixonada por direito, não me eu vejo também sou. fazendo uma outra coisa. Então, eu acho importante falar, né? Porque, assim, eu também percebo que as gerações assim mais novas saem meio desfocados, assim, poxa, quem eu sou, tal, fez a faculdade, mas, enfim, não se engajou, né? Então, vou pensar em concurso, mas será que é isso mesmo que você quer? Você já tentou ver se advogar não é legal? Sim. Você já tentou ver se, de repente, você seguir pela carreira acadêmica não seja o seu foco, da aula? Então, assim, o direito tem vários segmentos, você pode ir para várias áreas. E uma coisa que as pessoas não estão se atentando é que o direito está passando por muitas mudanças, né? Então, essa interação com o mercado digital também. Então, assim, tem muito campo de atuação para todo mundo, né? E o que eu percebo é que as pessoas que estão saindo da faculdade estão um pouco perdidas acerca de que caminho seguir, né? Uhum. E eu acho que valeria a pena disso. Uhum. Então, esse é um bom exemplo de conteúdo frio, por exemplo. Frio no sentido não que ele não aqueça o Uhum. coração da sua audiência, mas conteúdo frio no sentido de que você pode postar a qualquer momento, né? Sim, Então, porque não pode falar. o conteúdo quente, por exemplo, seria no dia que saiu a MP que conferiu aos empregadores a possibilidade de suspender o contrato de trabalho ou de reduzir a jornada. Então, Isso. assim, naquele dia, Esqueci. Voltou. eu percebo pela quantidade de clientes que me liga, por exemplo. Então, assim, 5 clientes me ligaram naquele dia para tirar dúvida sobre aquilo, entendeu? Só Vale que mais foi a pena tão. você criar um post e direcionar todo mundo para o post. Exatamente. Mas foi tão corrido aquele dia que eu não consegui fazer isso, né? Por incrível que Então, mas tá pareça. entendendo?
Porque isso é uma coisa muito legal também, assim. Eu pego todas as perguntas que eu recebo muito, muito, muito e vou criando conteúdo em cima delas, porque eu penso assim, se essa e essa e essa e essa pessoa estão me escrevendo, perguntando isso, outras pessoas que não estão me escrevendo também têm essa dúvida. Então Uhum, eu aproveito a resposta que eu dou para uma e crio um conteúdo em cima daquilo para responder todas. Então você vai ver com o tempo como a sua audiência vai te demandando conteúdo e daí você só vai atendendo essa galera. Então você nem vai se preocupar tanto com ideias. Talvez nesse começo sim. E uma boa dica pode ser você listar quantos temas você já conseguiu nesse primeiro momento que você acha, isso aqui eu tenho que falar, isso aqui é um tema legal. Faz uma lista. E aí você vai criando esse conteúdo aos poucos para ir postando todos os dias um no seu Instagram. Mas para conteúdos quentes e para os conteúdos frios também, o que vai te ajudar é ter alguns templates prontos para você só alterar uhum. o texto, né, dele, assim, no É, porque máximo eu sou uma imagem. a perfeccionista de novo, né? Voltando. Aham. Aí, quando eu vou montar esse post, por exemplo, eu fico falando assim, poxa, mas eu tô falando de dano moral, então eu tenho que pegar uma imagem de dano moral, enfim. Mas aí eu falo, Silvia, calma, calma, né? Eu tenho que ficar me falando o tempo inteiro, faça o que dá, né? É. E uma outra coisa assim, por exemplo, às vezes eu tô lá, eu entrei no site do tribunal para peticionar, né? Para mandar o meu prazo para o tribunal. Uhum. Aí eu tô lá e eu vejo uma notícia dele, falo, nossa, isso dava um post legal, né? Aí eu vou lá e anoto no meu bloquinho. Ou eu coloco como captura, ou eu coloco como esclarecer, porque às vezes eu preciso ainda pensar um pouco mais sobre aquilo. Uhum. Mas, é assim, eu não perco esse insight, né? Que, assim, você olhou, você falou, nossa, esse caso é interessante, eu vou olhar essa decisão com mais calma, né? Uhum. Então, tem sido assim. E uma outra dúvida que eu tenho, que aí, assim, conversando com várias pessoas, é com referência à revisão semanal. Por quê? No meu caso, eu considero um projeto cada um dos processos que eu tenho. Eu consideraria assim também. Então, eu sempre. Isso em termos de estratégia. Por quê? Porque é como um jogo de xadrez. Eu vou dar um passo, a outra parte vai dar um passo, então provavelmente eu vou ter que adotar uma solução XYZ, né? Então, na minha revisão semanal, eu sei que não pode. Pelo GTD eu não deveria fazer isso, mas tudo bem. Eu olho aquele projeto, vejo como é que está o andamento no tribunal, se corresponde àquela fase que eu estou casando, e aí eu falo, bom, isso aqui eu vou ter que recorrer dessa decisão, porque o juiz não considerou o meu argumento. Então, eu já ponho lá que eu tenho que fazer aquilo assim que for publicado a intimação, Tá né? certinho. Então, eu estou fazendo isso. O que, que acontece? É que eu tenho, em média, assim, hoje, 150 processos. Então, você imagina a minha sexta-feira. Eu começo fazendo a revisão semanal, eu passo o dia fazendo essa revisão semanal. Mas todos os processos eu olho e alguns eu não tenho que fazer nada. Então, eu É só já, ficar continuar esperando, né? exatamente, já jogo para a semana seguinte um lembrete que eu tenho que dar uma olhadinha nele. Mas, assim, e aí eu comentava isso com as pessoas, até no curso do GTD, quando eu fazia, o pessoal, não, peraí, tem algum problema, a sua revisão semanal está dando tudo isso de tempo? Mas é porque eu acho que Faz parte do trabalho, nesse caso, sim. naquele momento, assim, olhando, né, para mim, assim, é um momento que eu paro, faço um raciocínio, é o meu esclarecer, entendeu? A revisão semanal, para mim, muitas vezes é o meu esclarecer. Não que eu não faça durante a semana. Se for necessário, naquele processo, eu posso fazer esse esclarecer durante a semana. Mas a sexta-feira, mesmo que ele não tenha movimentação, é o dia que eu dedico para ele, os 2 minutos dele, entendeu? Sim, sim.
Eu acho que é isso mesmo, não tem muito o que falar. É só você prestar atenção se você não está executando enquanto você revisa, né? Uhum. Porque se a gente for pegar mesmo na regrinha do GTD lá, a regrinha é dos 2 minutos, né? Então, se algo Isso. leva até 2 minutos, beleza, você faz na hora, mesmo durante a revisão semanal. Se levar mais tempo, vale mais a pena você definir uma ação para você fazer depois. É isso. Geralmente eu defino a ação, ou jogo na lista de tarefas, ou eu jogo na agenda, né? É isso. É isso. É isso que eu estou fazendo. Mas eu olho 150, gente. Não, Não é tem assim, jeito, né? eu não consigo ir dormir sem ter olhado 150, entendeu? Tá certo, tá certo. Isso faz parte do seu Porque trabalho. Às vezes as pessoas acham que é muito tempo. Nossa, ela dedica um dia inteiro para isso, gente, mas tem gente que não faz isso, e daí fica todos os dias, o dia inteiro, fazendo isso de uma maneira ou outra, eu né? não Acaba perdendo penso muito mais tempo. eu não penso neles durante a semana, porque eu já pensei na sexta-feira, entendeu? É Da isso aí. semana anterior. Só se eu precisar pensar nele. Então, Sim. assim, é uma coisa. Aí, quando eu tomei essa decisão, eu levei em consideração assim: ele sai da minha cabeça, ele não fica lá martelando, porque senão eu ia ficar assim. Estou fazendo um aqui, falando, poxa, mas o que está acontecendo com aquele outro? Entendeu? Sim. Então, eu acho que é uma forma de eu direcionar melhor o foco. Onde que eu tenho que colocar esforço, né? Propriamente Total. dito. Tá ótimo, acho que tá ótimo. Você tava com Né? dúvida se isso tava certo, é isso? Exatamente, assim, eu Imagina, falava, tá certo. poxa vida, que você fica aqui, o pessoal, não, mas a revisão semanal tem que levar umas 2 horas no máximo. É, mas se você tem 150 processos, não tem jeito, né? E às vezes Faz assim, parte. né? Faz parte. E aí também, quando eu falei que eu tinha 150 no curso online que eu fiz o ano passado, o pessoal quase caiu, né? Falei, mas já foi maior, né? Eu falei, já foi maior. É que de 2017 para cá, com a reforma trabalhista, o número de processos também deu uma diminuída, mas já foi, né? Nossa. Não, eu acho que tá certinho, é isso mesmo. E aí você falou que queria também falar um pouquinho sobre a preparação para o mestrado. É isso, exatamente. Com mestrado, é assim, eu preciso criar um planejamento para falar assim, olha, você tem que olhar os editais das universidades e ver, porque assim, o mestrado ele tem muito essa área onde você quer atuar, né? Então, por exemplo, eu estou muito propensa a fazer em direito do trabalho, né? Que eu acho que é uma área super legal, embora boa parte dos profissionais acham que é uma subcategoria, enfim. Mas o direito do trabalho está passando por muitas mudanças, né? Assim, isso é o meu ponto de vista. Então, eu Total. acho que é uma área que a gente possa e além de ter outras coisas atreladas, por exemplo, hoje em dia você vai falar do direito de desconexão, né? É uma coisa que está super em alta, por quê? Inclusive os tribunais estão prestando atenção nisso, porque assim o empregado ele tem direito ao descanso, né? Não é porque você está automatizando, enfim, o trabalho é remoto, que Tem que ficar 24 horas trabalhando, né? exatamente. E aí, assim, tem umas coisas que você olha assim, você fala assim, atitude simples do empregador resolveria o problema, sabe? Então, por exemplo, recentemente saiu que uma empresa foi condenada a pagar férias em dobro, né? Enfim, Nossa. porque ela acionava o empregado nas férias. Gente, ele está de férias, né? E, assim, para quê, né? Então, assim, por que não treinou alguém para ficar no lugar do camarada, entendeu? Ou por que não investiu em. Porque, assim, é o empregador que escolhe quando o empregado vai tirar férias, entendeu? Então, assim, ele pode determinar o período. Então, por que não pensou qual que seria o melhor período para tirar? Entendeu? É,
sim. E aí também tem um tempo que a lei prevê que o empregado tem que tirar, né? Então, assim, planeja, né? Uma coisa simples de planejamento, enfim, teria evitado ter que pagar 2 vezes a mesma verba. E detalhe, pagou por 3 anos, ou seja, ele Nossa. deixou o empregado quase 6 anos sem tirar férias, entendeu? Porque ficava acionando o cara no período de descanso dele. Então, e o Eu acho custo? que tem muito futuro, assim, o direito do trabalho, porque o mundo está passando por várias mudanças significativas nessa área, no sentido de flexibilização do trabalho remoto. Então, eu acho que é uma área bem promissora aí mesmo. Então, É, e acho bem aí, legal. assim, ainda mais hoje em dia com essa questão de que não precisa ser presencialmente, ou presencialmente ele pode ser muito, pode ser reduzido, por exemplo, então eu poderia verificar em outras cidades essa possibilidade, em outras faculdades, entendeu? Uhum. Eu não estaria restrita somente a São Paulo, né? E aí, enfim, para acompanhar essa publicação de editais, ficar atenta, me Tá. inscrever, criar projeto, enfim. Eu penso assim, sugestões práticas para você. Você tem um projeto que seja esclarecer qual vai ser a melhor maneira de você fazer esse mestrado, quando que você vai entrar, em que universidade, em que área, tudo esclarecer sobre o projeto em si, sabe? Uhum. E, e aí você vai definindo as ações em cima disso. Agora, uma outra dica que eu acho que pode ajudar é com que frequência você acha interessante você verificar esses editais, uma vez por semana, uma vez por mês, e aí você inserir isso na sua checklist Uhum. de planejamento semanal ou mensal, sabe? Porque assim, o que que acontece? Eu deixei pro algum dia, talvez, e deixei ele lá, Para entendeu? sempre. Para sempre. E aí, quando eu lembrei dele, entrei e tinha passado o tempo da inscrição. Falei, Ah, tá poxa. vendo? E É. aí, uma outra coisa, assim, que até seria participar de grupos de estudo, como ouvinte mesmo, antes. Então, para poder ficar atenta, né, nesses grupos, né, que... Sim. Então, assim, nesse ano de preparo, você vai pesquisar editais, a área, para ter certeza que é essa que você quer mesmo. E nesse meio tempo, você, por exemplo, eu quero fazer na PUC. Então, você já pode ver o corpo docente para ver quem são os professores dessa área. E você já pode contatá-los. Entra em contato, manda um e-mail, oi, se apresenta, tal. Fala que você tem interesse, fala que por que você tem interesse nesse tema, por que você acha que ele é importante. E pergunta assim, se o professor ou a professora tem alguma indicação, alguma orientação para facilitar no seu processo, no seu pré-projeto. E daí você vai criando esse relacionamento. Eu acho que ali no segundo ou terceiro e-mail que você trocar com esse professor, você já pode falar assim: o senhor coordena algum grupo de estudos, um núcleo de pesquisa? Será que eu poderia participar de uma reunião para entender? Porque é meio. Não dá para você chegar falando que você quer Sim, participar. Mas aí já exatamente. criando esse relacionamento com o professor ou a professora, você consegue perguntar, e pode ser uma boa mesmo. Eu acho bem legal essa saída, porque eu não tinha noção desses grupos de pesquisa quando eu fui entrar no mestrado. Eu só fui aprender depois. Se eu tivesse participado antes, acho que teria sido muito bom, porque me daria uma visão melhor, assim, né, do tema como um todo. Muito legal, acho uma boa. E aí, por exemplo, eu até assim, porque tem outros advogados aqui do escritório que também já defenderam doutorado e tal, então tem esse conhecimento dentro da universidade. Só que aí, com essa questão da pandemia, muitos desses grupos não estavam se reunindo, É né? verdade. Então, vamos ver se agora isso retoma, né? Mas, assim, não foi um tempo perdido do ano passado para cá, porque aí eu investi nos cursos online, né? Contratei até mais curso do que eu poderia dar vazão, Acho que né? todo mundo. Eu tenho uma playlist enorme de curso que eu tenho que Finalizar. terminar, né? E porque não adianta, direito é uma área que você sempre tem que estudar, né? Então, se você não gosta de estudar, não vá para direito,
Se você não gosta de ler, se você não gosta, não vá para direito. Mas Inclusive, uma coisa que eu pensei também, na hora que você falou dos grupos, você pode também pesquisar eventos acadêmicos, seminários, colóquios, etc., que uhum, você pode participar, e eles abrem, né, para pessoas, mesmo que não sejam estudantes ou mestrandos. E você pode participar também, fazer perguntas, é, conferir as palestras, isso é bem legal. porque assim, o mestrado, assim, pelo menos na área do direito, é assim, muito contato, né? Você precisa colar em alguém e, né, para poder conseguir entrar, porque assim, o número de vagas é pequeno, né? A gente sabe que é pequeno, e às vezes os temas não são, assim, a área de pesquisa do professor não é tão interessante, né? Assim, dependendo daquilo que você quer fazer. E eu Uhum. também não queria fazer só para ter o título, Sim, sabe? porque não é o ponto, né? Você quer Não, curtir o não, processo. eu quero curtir o processo. Então, assim, realmente eu quero é, depois passar para uma área mais acadêmica, de dar aula. Eu acho super legal isso. Então, Uma outra coisa que muitas pessoas fazem é entrar como aluno especial. Não sei se você já é viu ouvinte, né? isso das aulas. Isso também pode ser legal e é meio que imediato. Então é só você entrar realmente em contato com a universidade pretendida, assim, Uhum. explicar a sua vontade, porque para eles é interessante, porque se você vir a ser aluna deles, né? Então é É, interessante. Pode ser uma boa também. é isso que eu pretendo startar, né? Só estava esperando essa questão da pandemia em si, porque muita coisa foi para o online mesmo. E assim, eu confesso que do ano para cá, assim, o advogado ele trabalhou tanto que eu simplesmente não senti o ano passar, porque foi